Mas queria passar rapidamente pela vitória do São Paulo, 2-0 contra o Vitória. Precisava dar uma resposta, né, Lucas? Depois do vexame na Copa do Brasil. Até fui cornetada aqui num comentário falando que não foi vexame, mas para mim foi. Perder para um time de Série B, do jeito que perdeu, sem acertar um pênalti, eu achei vexame. Mas aí, hoje, com esse 2-0 em casa, foi uma boa resposta? Foi, Domi. Foi um bom jogo. Eu concordo que é vexame, porque não apenas enfrentou um time de Série B, como enfrentou um time da Série B que está mais perto de cair para C do que para subir. O Atlético está muito mal na Série B. Então acho que era obrigação do São Paulo avançar. E hoje foi uma boa resposta. Quando eu vi a escalação, sem o Luciano, rodando um pouco o time, eu pensei, pô, o São Paulo vem pressionado, agora com algum desentrosamento, talvez o Vitória do Carille consiga aprontar. Mas não foi o caso. O Vitória até teve uma escapada ou outra, mas foram apenas 5 finalizações no jogo, São Paulo mais de 20. E mais um gol muito bonito. A gente falou aqui, Domi, num programa daquele gol que São Paulo fez contra o Juventude de pé em pé, que era um gol dos mais bonitos do campeonato. Hoje não foi tão bonito assim, mas é mais um gol que dá para ver esse estilo do Crespo. Passe de pé em pé, o cruzamento de cabeça erguida para trás, tem aquele chuveirinho, Rodriguinho jogando bem. Eu gostei da atuação do São Paulo, acho que controlou o jogo. De novo, não foi um futebol super vistoso, eu acho que esse é o jeito do Crespo mesmo, mas dá para ver um estilo de jogo. Então foi o primeiro gol muito da parte técnica, de bola no chão, e um segundo já na parte final do jogo, de zagueiro para zagueiro, de Ferrarese para Sabino, já quando o jogo tinha descambado um pouco. O Vitória do Carille melhora, que é um time que vende mais caro as derrotas, mas ainda está distante. O Vitória precisou no segundo tempo atacar e não conseguia. O São Paulo, ao meu ver, fez um jogo tranquilo. Acho que foi uma boa resposta, uma vitória importante. E a gente tem que falar do Bobadilha também, né? Já que a gente falou do Samuel Lino. O que tá jogando, hein, Mili? Tava encostado pelo Zubeldia e agora marca, arma, faz gol. Não só o Bobadilha, né? Eu acho que é impressionante mesmo o posicionamento em campo do Bobadilha, a confiança que ele tá, mas o Ferrarese também. Eu gosto muito desse Ferrarese versão Crespo, sabe? É um jogador. Eu acho o Ferrarese um zagueiro interessantíssimo. Agora ele tá caindo ali pela direita, hoje foi um passe meio, acho que ele chutou pro gol, né? Me parece que ele chutou pro gol, mas enfim. Foi o segundo gol do São Paulo, de zagueiro para zagueiro. Mas é um São Paulo que tá raçudo, né? E assim, sair da Copa do Brasil, eu sei que na hora que o time sai da Copa do Brasil, por exemplo, Palmeiras, quem mais saiu? O Flamengo, machuca, né? O São Paulo, ainda mais porque o São Paulo saiu de um jeito absolutamente bizarro, né? Aquelas cobranças de pênaltis estranhíssimas e perdeu para um time que é muito inferior a ele, clareia caminho para outras competições, né? Então, na hora, acontece não, que chato isso aqui, a torcida às vezes fica brava, mas clareia caminhos, né? Então, pode ser um São Paulo que vá se encontrar aí na Libertadores. Essa semana tem esses jogos também na Libertadores, né? E aí, Trajano, qual a sua análise do Crespo? A Copa do Brasil foi só um tropeço? Eu acho que ele está indo bem. Uma certa tranquilidade que ele passa, né? Ao contrário do Zubeldia, que era muito afoito, aquela coisa de entrar em campo, ser suspenso e tal. E o time no brasileiro está indo bem. A Copa do Brasil, eu fiquei imaginando algumas coisas em relação a essa eliminação do São Paulo. Em que momento os dirigentes do São Paulo, que deviam estar com o telefone na mão, ligaram para o Juventude para passar o Jandrei? Foi na hora que ele caiu a primeira vez para o lado errado, a segunda vez para o lado errado, a terceira vez para o lado errado, ou quando ele perdeu o pênalti? Porque acabou o jogo, ele já estava no Juventude. Então, quero ver em que momento esse telefone estava na mão de um diretor do São Paulo, ele teclou ali e ligou para o Juventude, pode levar o cara. Foi bizarro, né? Foi bizarro. O jeito que ele caía para um lado, a bola ia para o outro, depois ele bateu o pênalti. Foi tudo bizarro. Até o Sabino, a cobrança do Sabino, vai o zagueiro bater o pênalti. Aí você fala, opa, vai dar uma cacetada, sai ele correndo, vem o zagueiro, e agora? Senhora porrada. Aí ele para, dá um pulinho para cima, não sei o quê, encosta. Foi tudo errado. Agora, essa atuação e eliminação não diminui o trabalho do Crespo, eu acho. Eu acho que o Crespo está de bem com a torcida, ele está conseguindo levar o brasileiro numa boa sequência de vitórias. E hoje teve uma celebração meio pequena. Eu vi pouco o jogo do São Paulo, fui mais do Flamengo. Mas na hora que eu liguei, quem estava entrando em campo? Lucas Moura. Lucas Moura voltou à torcida brasileira. Mesmo no finalzinho, voltou
para delírio da torcida e tal, que é um jogador que é ídolo da torcida, está há muito tempo fora, pode ajudar se estiver em forma e tal. Então eu não acho que o Crespo está bem na fita, vamos dizer assim. A torcida está de bem com ele. E a Copa do Brasil, para o São Paulo, pesou muito. Pesa para todo mundo uma eliminação, mas para o São Paulo deve ter pesado muito. Primeiro, o São Paulo recentemente ganhou a Copa do Brasil. E o São Paulo precisa desse dinheiro. São Paulo está afogado em dívidas, como todo mundo está, mas o São Paulo principalmente. Se passasse que fazem, era 4 milhões e pouco, se passasse, né? Vai fazer uma falta danada. Mas o Crespo, a figura do Herman Crespo, o técnico, com aquela tranquilidade, que não toma um cartão há 200 anos, ao contrário do seu Beldia, eu acho que ele está bem na fita. São Paulo está se encontrando, tem um elenco curto, mas ele está fazendo experiências e está indo, tocando o bonde, como diz o outro. Muito bom. Isaías Santos mandou aqui. Olha, o time é prejudicado pela arbitragem na quarta e o cara vem falar em vexame. Ah, era melhor não falar nada. Eu falei em vexame também, Isaías, e eu vou te explicar tudo isso no intervalo. Cara, eu vou te falar porque eu acho que é vexame. Se você comparar os dois times, essa eliminação, independente dos erros de arbitragem, é vexame, né, Miriam? Eu sei que é um assunto meio velho, mas ainda está aqui, ó, no torcedor São Paulino. Então, eu não considero, talvez eu discorde da palavra vexame, mas eu acho que foi estranho a maneira como o São Paulo perdeu. Ninguém gostou daquilo, nenhum São Paulino ou São Paulina gostou, porque o São Paulo era o jogo aparentemente mais fácil. O São Paulo só não ficou com a classificação no primeiro jogo porque deixou de fazer um monte de gol. A diferença técnica era a maior dos confrontos que a gente viu. Não, e tomou aquele gol no final, né, Miri? Aquele gol, aquilo que atrapalhou tudo. Exatamente, aquele gol no final que atrapalhou tudo. E aí é óbvio que a expulsão, também bizarra, do goleiro do São Paulo, Rafael, me faltou o nome, exato. Prejudicou o São Paulo. Claro, você joga o jogo inteiro com 1 a menos, mas ainda assim o São Paulo sobrava tecnicamente. Então, o resultado, até com esse contexto, eu não consigo colocar dentro desse guarda-chuva do vexatório. Mas os pênaltis eu consigo, gente. Os pênaltis a gente pode encaixar na categoria do vexame. Eu acho que o erro do juiz foi um vexame e os pênaltis também vexame. Talvez a eliminação não. Boa, Mili, vamos usar o termo correto por aqui. E aí, você já deixou o like pra gente? Pô, olha esse trio. O José Trajano acabou de falar que estava no tri do Brasil. Se isso não merece seu like, meu amigo, ó, seu coração já não tem mais salvação. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Precisava justamente dessa vitória depois dessa eliminação, Zé e Bruno, tanto quanto controversa na Copa do Brasil, né? A gente teve aquela disputa de pênaltis, teve a expulsão do Rafael, o torcedor do São Paulo até agora também não aceitou, entre aspas, a eliminação, mas precisava de uma vitória tranquila para mostrar que no Campeonato Brasileiro está tudo sob controle e que dá para alçar voos mais altos, por que não? Olhando também pelo G4. São Paulo, neste momento, está a 1 ponto atrás com relação ao Bahia, quarto colocado. Vocês concordam comigo, Zé? Boa noite para você. Boa noite, Bruno. Boa noite, PH, Zé Manuel. O São Paulo agora, com 5 vitórias seguidas, ele entra numa briga por vaga na Libertadores, né? Tem a questão dos jogos, né? O São Paulo não tem nenhum jogo atrasado, outros times têm. O próprio Bahia, que é o quarto colocado, que o São Paulo se aproximou, tem 3 jogos a menos que o São Paulo. O Bahia joga hoje e tem 2 jogos para serem remarcados, né? O Bahia jogou aquela fase de playoffs da Copa Sul-Americana, por isso teve jogos adiados. Mas o São Paulo, claro, estava numa situação muito difícil antes dessa parada, antes da chegada do Crespo. Melhorou, cresceu, conseguiu vitórias. Desses 5 jogos que venceu, 3 no Morumbi. Ganhar no Morumbi é fundamental. Ganhou do Corinthians, do Fluminense e do Vitória no Morumbi. Ganhou 2 jogos lá no Rio Grande do Sul, contra o Juventude e contra o Internacional. Mas o time melhorou, reagiu. Tem que entender, sempre nos momentos bons e ruins existem exageros para cima e para baixo, né? O São Paulo
não é um time péssimo, não é um dos piores times da Série A. E também agora não é um time espetacular. Tanto que no meio de semana foi eliminado, teve problemas, perdeu para um time que está na Série B, que nem está bem na Série B. É um time que vai ter altos e baixos, não tem tantas opções no elenco, é um elenco curto, é um elenco com... Tem que usar os garotos, como usou hoje o Mike, não tem muita opção. Tem que usar alguns jogadores que não se firmaram totalmente. Rodriguinho tá tendo oportunidades, o Luan hoje entrou, o Luan jogou pouco desde que retornou, e se pegar aí o último ano, o Luan joga muito pouco, ele estava emprestado no Vitória ano passado, aí machucou a Arboleda, machucou o Wendel, o Oscar também machucou contra o Corinthians, o Lucas tá voltando hoje. Então, assim, não tem... O São Paulo é um time competitivo, é um time que num campeonato de pontos corridos a briga por vaga em Libertadores, e brigar por Libertadores e brigar embaixo, a distância de pontos não é tão grande assim, então quando você dá uma arrancada, você vai parar lá em cima. Se você ficar 5 jogos sem perder, você começa a se preocupar, sem ganhar, né? 5 jogos sem ganhar, você começa a se preocupar de novo com a parte de baixo, mas o São Paulo pelo menos estabiliza, né? Ele vai para uma posição mais próxima da realidade dele. Ano passado o São Paulo foi 6º colocado. Esse ano eu imagino que a briga é mais ou menos por essas posições, um pouco embaixo, um pouco em cima. Então o São Paulo vive um momento muito bom. Ganhar 5 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro não é uma coisa normal, rotineira, vai ter os seus tropeços, mas tem que aproveitar o momento para somar ponto. Próximo jogo é um jogo que na teoria também é para o São Paulo vencer, mesmo fora de casa. Joga com o Sport, que é o Lanterna. Dá para buscar uma vitória no Recife, né? De vez em quando o Sport tira uns pontinhos de alguns times lá na Ilha do Retiro, mas é um jogo que teoricamente dá para buscar uma 6ª vitória. Então, aproveitar o momento, né? Aproveitar que o momento é favorável no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil já foi, não tem o que fazer. E terça-feira um jogo importante, um jogo em que o São Paulo tem que tentar voltar com o resultado para trazer a decisão aberta para o Morumbi. E assim, Zé, a gente até na última quarta-feira, no Corinthians e Palmeiras, o nosso Fábio Piperno tirou sarro, né, digamos assim, com a eliminação do São Paulo, e disse o seguinte, que agora quero ver o pessoal empolgado falando do Hernan Diola, que ficavam chamando ele de Hernan Diola, uma mistura de Hernan Crespo com Guardiola. É claro que o torcedor vai ficar empolgado olhando no Campeonato Brasileiro 5 vitórias consecutivas. Desde que o Crespo chegou, são 7 partidas. Aliás, são 8 partidas. Tem aquela derrota pro Flamengo. Mas são 8 partidas, apenas uma derrota. Não tem como o torcedor não ficar empolgado com 5 vitórias consecutivas e agora estar olhando na Libertadores da América. Quando o Crespo chegou, estava olhando para a parte de baixo da tabela, no Z4. O São Paulo, se for tirar os pontos que conquistou com o Crespo, nos últimos 6 jogos, o São Paulo conquistou 16 pontos. O São Paulo teria 12 pontos neste momento, o que seria uma pontuação horripilante. Claro, são 6 partidas, né? A gente esperaria que o São Paulo pontuaria, e tal qual pontuou neste momento. Agora, dá para conter essa empolgação, Zé? Ou você acha que também o torcedor de São Paulo tem que ficar empolgado mesmo, porque o trabalho, de fato, é bem feito com o Crespo? Não, eu não acho que é para empolgação, mas é para, assim, ter mais tranquilidade, ficar mais tranquilo, menos ansioso, nervoso. Você imagina o torcedor vendo São Paulo e Bahia, 2-1 Bahia. São Paulo e Vasco em casa, 3-1 Vasco. Pega o Flamengo lá, é de um absurdo, o Flamengo é líder do Brasileiro, perde 2-0. O torcedor, 3 derrotas seguidas, teve que passar por aquele um mês lá de Copa do Mundo de Clubes. Assim, aí chega o novo treinador, começa perdendo, mas no jogo seguinte já mostra alguma coisa. E conquista aquele empate lá, e acho que começou ali. Em Bragança, um São Paulo mais consistente, melhor distribuído em campo, marcando melhor. E a partir dali, o São Paulo só ganha. A gente vai falar agora, são 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, mas se for somar com a Copa do Brasil, são 6 vitórias em 7 jogos. É um aproveitamento realmente, e há muitos senões no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu não consigo afirmar se o Rafael tocou ou não tocou em ninguém. Eu já vi imagem que é certeza que não tocou, e já vi imagem que há uma suspeita, uma imagem por trás ali, pode ser que tenha tocado. Então, muito complicado mesmo, mas assim, o fora da curva foi esse jogo contra o Atlético na Arena da Baixada, onde o São Paulo normalmente se dá mal mesmo, né? Ele se dá mal mesmo lá. O grande jogo do São Paulo contra o Atlético, o comando do Atlético, foi a final da Libertadores. Mas não foi lá, foi no Beira-Rio.
foi lá em Porto Alegre. Né? E jogando nessa arena aí, realmente é bem complicado. Há um histórico aí do futebol, isso pesa. Isso pesa. Tabu é para ser quebrado, mas não é fácil quebrar, não. Tem dessas coisas. Então, o São Paulo não tem, eu acho que elenco, não tem elenco para disputar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Das 3, se for para ser eliminado de uma, é a Copa do Brasil. Então não é para ninguém arrancar os cabelos, não é para ninguém se desesperar. Mas para isso precisava dar uma resposta rápida no jogo de hoje. Precisava responder hoje já. Senão ia carregar para terça-feira na Libertadores da América o peso da eliminação na Copa do Brasil e de um eventual tropeço, que felizmente para o São Paulo não ocorreu, no jogo de hoje contra o Vitória, que vinha... Porque um empate já seria um tropeço para o São Paulo, né? E o Vitória vinha aí a 5 partidas sem perder. 5 jogos, uma vitória só, mas, né? 4 empates, perdão, não perdia. E o Fábio Carilli tem um histórico muito positivo, você estava me dizendo antes do jogo, contra o São Paulo Apenas Futebol 2 Clube. derrotas, né? Ele tem um... assim, então, a vitória foi muito importante para o São Paulo, para colocar as coisas no lugar. E aí o São Paulo seguir no Campeonato Brasileiro para fazer a campanha, não é falar assim, agora sim, vamos ser campeão. Não vai. Não é isso, mas é um São Paulo consistente. Você olha na tabela de classificação e há uma enorme distância lá para a zona do rebaixamento, lá para baixo. O São Paulo não olha para trás mais no Campeonato Brasileiro. Eu imagino assim, o São Paulo não precisa olhar mais para trás. Agora ele vai olhar para frente. Está em sexto, mas tem essa coisa aí de times com 2 jogos a menos, com 3. Então tem que esperar um pouco, mas é um São Paulo com possibilidade de olhar para frente e buscar uma vaga pelo menos entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. G6, que dá vaga para a Libertadores, se essa vaga não vier pela Copa Libertadores da América, né, que é muito difícil, tem que ser campeão, né, e também há concorrentes fortíssimos, não estou dizendo que ele não tem chance. Campeonato Brasileiro, depois da chegada do Hernan Crespo, tá ótimo. É do jeito que tinha que estar. Tá bom pro São Paulo. E agora vamos ver o que ele arruma na Copa Libertadores da América. Vamos ver, nesse mata-mata aí contra o Atlético Nacional, o que vai ser. Mas há pontos positivos. A volta do Lucas, né? É uma coisa muito importante também, que a gente certamente vai falar na sequência. Enfim, esse Mike entrando aí mostrou que assim, ele tem condição de revezar ali com o Cédric, ou daqui a pouco até de ser o titular, né? Se continuar, ele jogou hoje, mas pode crescer, pode ir crescendo, melhorando, enfim. A vitória foi importante, não foi uma vitória, o placar perfeito, excelente, né? Uma grande vitória, mas o São Paulo fez 1-0 e demorou para matar o jogo, só foi matar o jogo. Vocês também não se satisfazem com nada, mas não é. Aquele gol da tranquilidade eu pedia no jogo inteiro, né? O Vitória não exigia defesas do Rafael, mas estava ali rondando, ali por perto, uma bola vadia, né? Poderia complicar, né? Trazer uma coisa para o São Paulo que não precisava. Mas conseguiu matar o jogo aos 41. Achei que a vitória foi ótima, foi fundamental em cima do Vitória da Bahia. E o São Paulo Futebol Clube segue nessa boa campanha, nessa franca recuperação no Campeonato Brasileiro. E só um depoimento, né, pessoal, né? Porque eu estive na Colômbia, Zé, pro Atlético Nacional e Internacional, na Libertadores da América, é um inferno aquele lugar. Olha, o Atanásio Girardot. Já fui para alguns estádios aqui na América do Sul também, aqui em São Paulo, né, no Brasil e tal, mas é o estádio mais maluco assim que eu já fui, cara. Olha, um negócio de louco mesmo, a torcida dos caras são de verdade assim mesmo, e vai ser um jogo duro. Um jogo muito duro pro São Paulo, e inclusive o Atlético Nacional, ele foi dentre os segundos colocados, eu acho que ele foi o segundo que mais pontuou na Libertadores da América. Acho que ele foi à frente acho que foi atrás só do Flamengo e de mais alguma outra equipe. Mas assim, é uma equipe muito difícil e vai ser um jogo muito duro pro São Paulo na próxima terça-feira. E aí, já falando também com relação à Libertadores da América, né? E a gente falou sobre o salto que o São Paulo deu com essa chegada do Crespo, nesse número de vitórias, 5 vitórias consecutivas. E eu queria pegar o gancho do que o Zé falou, Bruno, com relação a sonhar com a Libertadores. E você também é uma pessoa que fala bastante sobre isso, sobre ter enfrentamento nas Copas. O São Paulo é uma equipe que deixa a desejar em questão de poderio de elenco, não tem tantas peças de reposição, até porque o São Paulo também não tem tanto aporte financeiro como o Flamengo, como o Palmeiras, o Botafogo. Você acha que dá para o São Paulo chegar longe nas Copas, neste caso, neste ano apenas, na Libertadores da América? Eu acho possível, não é uma coisa
óbvia, provável, mas é possível sim. O São Paulo, ele não perde um jogo de Libertadores, já são 15 jogos que ele não perde um jogo, somando o ano passado e esse ano. São Paulo perdeu na estreia do ano passado para o Tajeres, na Argentina, e depois não perdeu mais. Ele foi eliminado com 2 empates contra o Botafogo nas quartas e derrota nos pênaltis, né? Então ele jogou mais 5 jogos na fase de grupos, 2 nas oitavas com o Nacional do Uruguai, 7, 9 com os 2 do Botafogo. Ano passado 9 jogos sem perder, e esse ano 6 já da fase de grupos, não perdeu. São Paulo teve 4 vitórias e 2 empates. E até 2 empates no Morumbi, ganhou todas fora. Então São Paulo não perde um jogo de Libertadores há 15 jogos. É um time que pode competir. Ele não é um dos principais favoritos ao título. O jogo com o Atlético Nacional, não, nem acho que o São Paulo seja um favorito, para passar pelo Atlético Nacional. Acho que é um confronto equilibrado, um confronto duro. Os 2 brasileiros que jogaram em Medellín esse ano perderam lá, o Inter e o Bahia. E o São Paulo não é um time melhor que o Inter e o Bahia, acho que ele está no mesmo patamar. Todo mundo que jogou lá, perdão. O Nacional do Uruguai também. Eles ganharam as 3 em casa. Então esse jogo de terça é um jogo muito difícil. É um jogo para o São Paulo voltar. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Rodriguinho não sai do time, meio campo com Marcos Antônio, Bobadilha e Rodriguinho, e lá na frente uma dupla, Lucas e Luciano. E até pelo posicionamento novo do Luciano, eu vejo que é mais fácil acomodar o Lucas na função de segundo atacante do que tirar a vaga do Rodriguinho, que está muito bem e deu muita dinâmica para o meio. E até pensando na volta do Oscar, vai ter de ralar também para ocupar novamente o posto de titular, porque na rotação que esse time tem jogado, eu vejo hoje o Oscar como opção, não como titular. A gente falando do Rodriguinho, aí você vê como o Crespo vai valorizando alguns jogadores, né? O Luan, por exemplo, era a carta fora do baralho, também entrou nesse jogo, né? Agora, a torcida pediu o Luciano poupado, o Alisson poupado também. Então, 2 jogadores que a gente imagina entrou muito bem no jogo. Estejam quarta-feira contra o Atlético Nacional, né? O Luciano entrou bem, pedido da torcida, entrou com aquela energia. Como que ele fala? O Crespo é anárquico, é anárquico. Mas quem a torcida queria ver mesmo é o Lucas, jogou o finalzinho do jogo, né, Pedrão? Boa notícia, a volta do Lucas, não só, e foi o Lucas e o Luan também. O Luan entrou um pouco ali antes, gostei da entrada do Luan. Eu acho que tem 2 questões. A volta do Lucas por si só já é uma boa notícia. O Lucas entrando e participando como foi da partida de hoje é melhor ainda. E acho que até por isso que eu tenho dúvidas sobre a participação dele de início, até porque é um outro tipo de jogo, eu não sei exatamente, a gente tem pouca amostragem do Lucas agora. Exato. Vamos ter que ouvir o Crespo sobre o próprio, ainda que o Crespo meio brinque e pergunte pro médico, só que agora o Lucas era do departamento dele, é campo. Mas eu acho que é interessante. E o Lucas, até por um histórico, não é um cara que volta, demanda tempo, demanda adaptação. Não, o Lucas entra e faz. Pode ser uma opção. Agora, o Lucas voltando, jogando, minimamente você vendo ali, sabe, que ele não desaprendeu, eu acho que para mim é até pro São Paulino a grande notícia de hoje. Porque o time já vem bem, o time já vai jogando. Marcos Antônio não é novidade, Ferrares não é novidade, Bobadilha não é novidade. Talvez o Luan, mas entre o Luan e o Lucas, o cara sai do Morumbi feliz. Teve o gol, teve a vitória, tem o Lucas voltando e você podendo projetar o Lucas no jogo mais importante que eu acho que é agora o mata-mata do Libertadores. Assim, o Lucas, tecnicamente, para mim, ele é o melhor jogador do São Paulo, mas ele precisa, para que essa técnica prevaleça, ser um jogador de arranque, de explosão. Perfeito. Mas aquele lance, para mim, é emblemático. Entendeu? Ele depende muito do físico. Ano passado, é o cara que arrasta. Quando o São Paulo chegou no momento mais agudo do mata-mata, os jogos contra o Botafogo e contra o Atlético, o Lucas estava baixo fisicamente. Tanto é que, apesar do São Paulo ter levado a decisão contra o Botafogo para as penalidades, o Lucas não fez jogos à altura do futebol dele, como, por exemplo, fez quando voltou para o São Paulo fisicamente bem e foi muito bem nas semifinais da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão. E não fez contra o Atlético, perdeu pênalti num, perdeu gol no outro, não conseguiu render tecnicamente. Talvez, a gente só vai saber isso ao longo do tempo, se ele estiver fisicamente bem, o fato de ele estar voltando agora seja um trunfo favorável ao São Paulo. Porque ele pode estar muito inteiro para lidar com esses jogos de mata-mata de Libertadores, que é um campeonato onde o São Paulo não é o principal favorito, obviamente, mas se você olhar a capacidade de mobilização do São Paulo no mata-mata há muito tempo, vale lembrar, por exemplo, com o Zubeldia, o São Paulo não perdeu nenhum jogo de Libertadores com o técnico anterior, nesses jogos grandes. Com o time jogando bem, se houver essa mobilização e se o esquema de jogo se adaptar ao Atlético Nacional, eu vou dar uma de Felipe Luiz, quem não sabe ainda coisa é o Inter, eu vou ver o Atlético Nacional
da segunda-feira em diante. Momento de folga, eu vou olhar como que a Atlético Nacional tem feito, para entender se o sistema de jogo encaixa ou não, por isso eu não posso opinar aqui. Se houver um encaixe, o São Paulo pode avançar na Libertadores e pode almejar o título. Mas ele precisa de uma mobilização e de esquema de jogo exatamente encaixado ao do adversário, porque o Crespo tem muito mais acertos do que equívocos desde que chegou ao São Paulo. Isso é inegável. Mas os equívocos aconteceram quando o São Paulo perdeu um jogador contra o Atlético Paranaense, um equívoco feio de não mudar a ideia de jogo, e contra o Flamengo de escalação, não de ideia de jogo. Ou seja, ele não tem mudado a ideia de jogo. Ele muda um pouco a característica do time, mudando os jogadores, mas não a ideia de jogo. E talvez em algum momento precise mudar. Mas uma coisa meio inegociável para mim, se tem uma coisa que não tem dúvida para mim, é a mobilização do São Paulo para esse jogo. O São Paulo hoje é um time que compete. Ele, inclusive, você fala muito que esse time tem muito caráter, né? Muito. O grupo, aliás. O grupo de jogadores tem muito caráter. Treinador. Compete. Onde ele cresce é quando o jogo fica físico, de disputa. Ele quase sempre está levando vantagem. E a gente está falando de um mata-mata de Libertadores para um clube do tamanho da história de São Paulo nessa competição. Para mim, essa questão da mobilização por esse jogo é algo que... Eu teria certeza disso se o São Paulo tivesse jogado de maneira diferente a partida do Morumbi contra o Atlético Paranaense. Só por isso que eu tenho uma pequena dúvida. Rapidinho, o Crespo está pedindo passagem. Mas era Copa do Positivo. Brasil. O ambiente, de uma maneira geral, assim, me pareceu que a eliminação do meio da semana já foi, assim, já está arquivada. Que é o tipo de eliminação pelo contexto, pelo momento do adversário, que poderia deixar uma marca. E aparentemente já foi, né? Então acho que me pareceu que já foi superada. O Crespo falava isso, que foi um jogo muito atípico, com a expulsão do Rafael. Vamos ver se ele fala sobre isso, Ela está totalmente, sabe por que passou? Nas costas, injustamente, do Jandrei, que não é goleiro para o São Paulo. E já não é mais problema do São Paulo agora. Mas que era um jogador que trabalhava muito, dentro dos seus limites, lutava muito, e se o São Paulo não tem um goleiro melhor para disputar a posição com o Rafael, é porque o São Paulo tem 900 milhões de reais de dívida e o contratou o Jandrei em algum momento e não pôde trazer outro jogador. Então não dá para olhar para a eliminação do São Paulo e botar nas costas do Jandrei. Mas foi colocada, o que nesse momento está sendo bom para o clube, como você mesmo disse, Léo. Isso é uma milonga. Agora, teve um pênalti que o VAR chamou. Léo, seria um absurdo se marcasse. Vamos dar nome ao VAR, senão fica parecendo que é um robô que inventa essas coisas, né? O senhor Daniel Nobre Bins. Era o Ferrarese na jogada, não? Então, deitado. Ele deitado ali, a bola vai na direção dele, ele tenta até no susto ali e joga o braço na direção do rosto. Eu não tenho nem certeza se a bola bate no braço dele, mas claramente é um gesto ali instintivo. Ó, ele tá caído, a bola vem e ele protege o rosto. E assim, a sorte é que corretamente é marcada uma falta nele antes. Mas o VAR chamou pra isso. Mas assim, que loucura, assim. Se não tivesse a falta nele antes, era capaz de dar um pênalti. Mas, cara, é uma chamada tão sem sentido que eu fiquei assim, cara, deixa eu esfregar os olhos aqui pra ver se eu tô vendo errado. A maior bizarrice é sempre a próxima, né? Mas, olha, essa... Eu quero lembrar que o São Paulo teve contra si, na vitória contra o Inter, um dos pênaltis mais ridículos que eu vi marcados na minha vida, que a expulsão contra o Atlético Paranaense do Rafael, ela é dúbia, eu não tô dizendo que ela é errada, que é discutível, e que no terceiro jogo, depois, quase é marcado um pênalti no lance que o VAR não tem nem o porquê de ter uma polêmica, ter chamado o árbitro que achou uma falta no Ferrarese antes para não ter que pensar muito no que viu aí. Porque era capaz não de brigar marcar. Com o VAR também. Porque é capaz de marcar. Eu acho que a direção do São Paulo tem um trabalho a fazer, porque tá muito fácil apitar contra o São Paulo. O pessoal na redação lembrou de um lance do Renato Augusto, jogando pelo Corinthians contra o São Paulo, que ele põe a mão assim e afasta a bola. A bola vinha no rosto dele e ele afasta a bola. A bola vinha de cima. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Não foi marcado pênalti naquela ocasião. Acho que não era mesmo. Tem. Ali é muito diferente. Muito diferente? Ali é um erro, assim, absurdo. Hoje, ali é o erro do não marcar. Hoje é o erro do querer apitar demais. Querer... Ali deveria ter marcado a sua opinião. Esse é o VAR que a gente vive. Parece que o cara tá ali querendo, sabe, e é orientação. Você precisa reapitar tudo. Hoje foi esse, amanhã vai ter um outro lance. Segunda-feira a nossa indignação aqui vai ser outra. E eu não tenho esperança nenhuma que mude. Nenhuma. Mas só para entender, aquele lance do Corinthians, você acha que deveria ter sido marcado o pênalti? Sim. Quando ele protege o rosto também, né, com as mãos. Então o que muita gente falou, mas ele tava defendendo o rosto ali. Projeta. É que foi muito claro, né? Para mim foi. Enfim. O Vitor gosta muito desse lance. O Vitor gosta muito desse lance. Eu gosto muito da arbitragem brasileira porque eu acho que ela é como se fosse você encontrar no mundo um dinossauro